Abra aí a palavra de Deus, ou ligue aí a palavra de Deus. Hoje a gente tem esse privilégio de dizer, liga aí a palavra de Deus. Abre aí a sua Bíblia, né? Seja ela no celular, em papel. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Nós estamos aí organizando um dia do amigo. Você que está em célula deve saber disso, né? Nós estamos aí entre o dia 9 e dia 14, organizando o dia do amigo. As células já estão se mobilizando, né? O cartãozinho, você que está em célula, deixa eu ver se o meu está aqui, com o nome do meu amigo, está aqui, ó, lá tem o nome do meu amigo aqui, estou seguindo os passos, minha célula do amigo vai acontecer dia 12. Você que está em célula deve ter recebido isso aqui. Se não está, lamento, né? Talvez o seu coração está tão distante assim, tão longe, que você não sabe nem o que está acontecendo. Coração dividido é assim. O que é isso? Que papelzinho é esse aí que o pessoal está na célula, todo mundo recebeu e eu não? Vai saber, né? Onde está o seu coração. Mas se você está em célula, você deve ter recebido aí, se o seu coração está entregue ao Senhor, completamente entregue a Ele, você deve ter recebido, marcado o nome de alguém aí. E nós estamos organizando entre o dia 9 e dia 14, o quê? O dia do amigo. E você vai concluir aí esse desafio do Eu Mais Um, né? Para ganhar aquele amigo, uma pessoa para o Senhor Jesus Cristo, um amigo, um parente, né? Você marcou aí o nome de um colega, um vizinho, um amigo de trabalho, enfim, e você está seguindo aí os passos de relacionamentos para esse amigo se chegar até Jesus, e eu gostaria de trazer nessa noite uma palavra de ânimo para você, né? Gostaria de trazer uma palavra de ânimo em relação a isso, em relação a pessoas, em relação a amigos, em relação a parentes, a pessoas que você colocou lá no seu cartãozinho. Porque sabe, irmãos, um dos grandes obstáculos para nós ganharmos alguém para Jesus é que muitas vezes, na maioria das vezes, nós julgamos as pessoas. Nós vamos julgando e a gente olha e diz assim, não, né? Não tem jeito, esse aqui não tem jeito. Você já pensou isso já ou não? Eu já, porque a gente é assim. Não, esse aqui não vou nem pôr o nome aqui no cartão, porque esse aqui não tem jeito, esse aqui, olha, não tem jeito, isso aí ninguém dá jeito. Aí você diz ainda por cima, nem Deus dá jeito nisso aí, já era, isso aí não tem condições. E a gente vai julgando as pessoas de que elas são merecedoras ou não da salvação. Olhamos, como nós pregamos domingo passado, o ladrão na cruz, e a gente diz, cara, que sujeito mau é esse? Precisa, né? Ele não tem jeito para isso aí, não. Isso aí é condenação. E a gente vai julgando assim as pessoas, e olhamos para as pessoas e algumas a gente diz, não, essa aqui merece o inferno mesmo, né? Porque a gente vai julgando as pessoas. E o que dizer então desse homem, dessa história que nós vamos ver aqui, chamado Manassés, um homem assim, rei de Judá, com uma história terrível, cruel, uma história cruel. Quando a gente olha essa história a gente não compreende as coisas, né? Porque tem muita gente que nós olhamos e dizemos assim, esse aqui merece o quinto dos infernos, aquecido à 8ª potência. A gente olha para certas pessoas e diz assim, não tem jeito. A gente olha, né, para o mundo e diz, essa pessoa aqui não tem jeito, para ela não tem jeito. Eu acho que o único lugar que ela merece de fato é o inferno e a perdição. E nós vamos julgando, e a gente vai julgando. Mas a pergunta é possível alguém que desce ao nível mais baixo da maldade, mais baixo da degradação humana, ser alcançado pela graça de Deus? É possível que alguém que desce ao nível mais baixo da maldade, da degradação humana, ser alcançado pela graça de Deus? E eu quero trazer uma palavra para ajudar você e a mim a entender Deus. O que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que ofende a Deus, mas também como tocar no coração de Deus, alcançar o coração de Deus, e de como Deus é assim extraordinário e é às vezes para nós incompreensível. É incompreensível, a gente não entende Deus, e essa história fala de tudo isso. É uma história tremenda, sabe, irmãos, presta atenção numa coisa, a humanidade, ela é constituída de gente ruim. A humanidade, ela é formada, a história da humanidade é uma história de gente ruim, gente que é capaz de tudo, de todo tipo de mal. A história da humanidade é uma história de gente assassina, é uma história de gente que é monstro, de feiticeiros que fazem coisas terríveis, de gente que é capaz de se explodir para matar gente ao redor.
A história da humanidade é uma história de gente ruim, de pessoa que é capaz de estuprar uma criança de colo. A história da humanidade é uma história de pessoas ruins, de traidores, é uma história de gente como Hitler. É a história de gente ruim. A história da humanidade ela está permeada por gente ruim. E nós temos aqui a história desse homem, olha, que foi rei de Israel, aliás, rei de Judá, uma parte do povo de Israel, que nos assusta. A história desse homem, ela nos assusta, mas também ela mostra a graça de Deus, o poder de Deus e a misericórdia de Deus para todos, para todos, para todos. O nome desse homem se chama Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Manassés significa aquele que esqueceu. Aliás, Manassés era um dos nomes dos filhos de José, né? Efraim, Manassés. Porque quando José está lá no Egito, agora ele se esquece de todo o seu sofrimento. E quando o seu primeiro filho nasce, ele coloca o nome de Manassés. Não é esse aqui é só um nome. Significava aquele que se esqueceu. E parece que esse homem se esqueceu mesmo de tudo. Ele se esqueceu de Deus, se esqueceu de tudo que é bom. Vamos ler o texto aí? 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Acompanha comigo e vê se você não se indigna. Acompanha comigo essa história e vê se você não vai assim, né, se indignando com a história desse homem aqui. 2 Crônicas 33, 1 diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Olha isso, ele tinha 12 anos e começou a reinar sobre Judá, e começou a reinar com 12 anos e reinou 55 anos. Davi, um dos maiores reis, inclusive, que diz lá que ele entregou o coração dele, era de Deus. Deus olha e diz, olha, Davi é um homem segundo o meu coração, reinou 40. Salomão, filho dele, um bom rei, reinou 40. Mas esse camarada aqui reinou quanto? 55 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Irmãos, presta atenção, tem coisa que Deus reprova. Ele fez o que o Senhor reprova. Por favor, entenda isso. Tem coisas nas nossas vidas que Deus reprova, que Ele não admite. Tem coisa que provoca a ira de Deus. E o versículo 2 diz, e ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante do povo de Israel. Ele reconstruiu os altares idólatras. Ele reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias, o pai desse rapaz de Manassés, o Ezequias, foi um excelente rei. Quando Ezequias começou a reinar, ele leva o povo a cultuar a Deus, ele destrói os altares que estavam lá, ele destrói os altares que o povo estava adorando outros deuses. E quando esse rapaz, o Ezequias, morre, ele assume o reinado, ele vai lá e reconstrói os altares pagãos, altares dos ídolos. Cuidado com aquele altar que você mantém aí na sua vida. E ele reconstrói os altares que o seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu os altares para os Baals, os deuses cananitas. Baal é o deus cananita, um deus abominável. E fez postes sagrados, inclinou-se diante de todo o exército celestial e prestou culto a eles. Manassés passou a consultar os astros, ele ergue altares aos exércitos celestiais, ele passa a consultar os astros, ele passa a consultar o tarô, ele passa a consultar o horóscopo, e ele vai fazendo coisas que Deus reprova. Por favor, entenda, tem coisa que Deus reprova. E no versículo 4 diz assim, ele construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício, olha isso. Olha que loucura, ele chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Himom, e se queimava os filhos em sacrifício ao deus Moloque. Ele queima os seus próprios filhos, diz lá o versículo 6, praticou feitiçaria, praticou adivinhação, magia, consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Talvez você já tenha feito alguém ficar com raiva de você. Talvez você,
por algum motivo tenha feito alguma coisa ou praticou alguma coisa de que alguém ficou com raiva de você. Mas fazer Deus ficar irado com você, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Fazer Deus ficar irado, e Deus irado. Né? Deus olha para aquele homem e diz, a minha ira, Deus ficou irado com ele. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus havia dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo em Jerusalém que escolhi, dentre todas as nações de Israel, as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. No versículo 9 diz assim, Manassés, porém, descaminhou Judá e o povo de Jerusalém. Além de tudo isso, agora o que ele faz? Ele descaminha a nação. Ele lidera o povo para longe de Deus. Para longe de Deus, ele liderou o povo para distante. Sabe, meu amado, uma coisa que Deus reprova é quando, de alguma maneira, a gente leva alguém para distante de Deus. Ele descaminhou o povo de Judá, ele descaminhou o povo de Jerusalém para distante de Deus, fazendo algo que Deus reprova. E quando você induz alguém a cometer erros, a se afastar de Deus, da palavra de Deus, da igreja de Deus, da sua célula que seja, né, se afastando de Deus, isso provoca a ira de Deus, toma cuidado. Então diz assim no versículo 9, Manassés, porém, descaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante do povo. O versículo 10 diz assim, o Senhor falou a Moisés, a Manassés e ao povo, mas eles não deram atenção. Em meio a tudo isso que eles estavam fazendo, Deus ainda visita Manassés e diz, para com isso. Para com essa loucura que você está fazendo. Se arrepende, volta para mim, fala para Manassés, fala para o povo, mas o povo o quê? Não deram atenção. Sabe, eu temo assim, eu fico temeroso quando a gente fala e alguém não dá atenção. A gente diz, para com isso, porque isso aí é caminho de morte. A pessoa, né, chacoalha com os ombros, não dá atenção. Não dá atenção, isso é muito triste. Eu fico extremamente preocupado quando a gente alerta pessoas do erro que estão andando, do erro que estão trilhando, e a pessoa diz, estou nem aí. E Manassés e o povo, Deus estava falando e eles não deram atenção. No versículo 11 diz assim, por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés. Colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Aí aqui no versículo 12, a gente já começa a não entender Deus. Na nossa humanidade a gente diz, que Deus é esse? Que Deus é esse? Porque no versículo 12 diz assim, em sua angústia. Agora, Manassés não deu ouvido, o povo não deu ouvido. Deus então levanta o rei da Assíria, invade Judá, mata muita gente, leva o povo cativo para a Babilônia. Inclusive Manassés foi levado com um gancho no nariz, como se fosse um animal. E é preso lá, e lá preso, esse homem, mal, ruim, esse homem que queimava os filhos a Moloque, que praticou tudo isso, lá, no versículo 12 diz assim, na sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Aí no versículo 13 a gente aí não compreende de vez, porque diz assim, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu. O Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxeram de volta a Jerusalém e ao seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. No versículo 15, Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estranhos e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou tudo fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servissem o Senhor Deus de Israel. Pai amado, o Senhor já falou conosco tudo que tinha que falar nessa palavra. O Senhor já falou conosco tudo aquilo que tinha que falar conosco, só na leitura da Tua palavra, porque ela é tremenda. Mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor. Fala conosco. Fala porque a gente precisa te ouvir. Não o que quer ouvir, mas o que o Senhor precisa falar. Então fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, meu amado, normalmente nós achamos que as pessoas elas são assim irrecuperáveis. Não tem jeito.
Achamos muitas vezes que nós mesmos, muitas vezes, somos irrecuperáveis e não tem jeito. Achamos muitas vezes que não há jeito para certas pessoas, que há pecadores que estão fora do alcance da graça de Deus, e a gente diz, não tem como, esse aí não tem jeito, esse aí está distante demais, pela vida que a pessoa leva. Mas a história desse rei aqui, desse homem, mostra que não há um fundo de poço que Deus não possa mudar ou restaurar a história de alguém. Agora a gente precisa compreender essa questão do Deus extraordinário. Porque a gente vai vendo essa história aqui e a gente diz, o que é isso? Porque o amor de Deus é um amor assim, incompreensível. A gente não compreende, quando a gente diz que o amor de Deus é um amor imensurável, que é um amor tremendo, que é um amor louco, que a gente não entende, é por causa desse tipo de história real e verídica que fala de homens como esse. Enquanto muitos de nós estamos assim odiando e dizendo que certas pessoas merecem mesmo serem castigadas e lançadas no inferno, Deus está dizendo, se ela me desse uma chance para me mudar a história dela. Enquanto a gente está julgando e dizendo assim, essa pessoa não tem jeito, Deus está dizendo, se Ele me der uma chance, eu mudo a história dele. Se Ele me der uma chancezinha, eu mudo, salvo e restauro tudo. Por quê, meu amado? Porque Deus não quer que ninguém se perca, muito pelo contrário, Ele quer que todos se salvem. O amor de Deus é um amor assim, incomparável, e é loucura para nós. Quando a gente olha isso aqui, o amor de Deus se torna loucura para nós. Esse homem não merecia isso, não merecia o amor de Deus, não merecia a graça de Deus, não merecia a ajuda de Deus. Mas Deus vai lá, perdoa e faz o que faz. Vai lá, perdoa e faz o que faz. Um homem que tinha assim todos os privilégios. Primeiro, ele era filho de um rei maravilhoso que era o rei Ezequias. O povo amava Ezequias. Ezequias era um excelente rei, você lê na história lá. O povo amava, ele reconstrói o altar de Deus, ele leva o povo a adorar a Deus. Deus ama Ezequias. Então ele tem privilégios, ele é filho de um rei maravilhoso. Manassés não tem nem a desculpa de dizer, eu sou assim, rebelde com Deus e com tudo, porque eu não tenho exemplo dentro de casa, é ou não é? Ele poderia dizer, meu pai não foi um exemplo, meu pai seguiu Baal, meu pai fez isso, meu pai sacrificou os filhos também, só sobrou eu, aos ídolos e tal. Não, ele não tem desculpa, ele poderia dizer assim, porque quando eu era criança eu fui abusado, quando eu era isso e tal, e se encher de desculpa, para viver a loucura que estava vivendo. Mas ele não, ele era um filho de um bom rei. Ele tinha assim uma vida maravilhosa, era filho de um rei excelente. Ele cresceu cercado de bons exemplos, cercado da verdade, do ensino da palavra de Deus, em um lar maravilhoso, cercado de amor. E como é que esse homem termina desse jeito? Como é que esse cara termina numa condição dessa? Teve o privilégio de ser rei aos 12 anos. Foi assim um dos reis mais novos de Israel, porque o mais novo foi Joás, com apenas 6 anos, foi guardado lá, escondido, depois que Atalha mandou matar todo mundo, esconde-se Joás, e com 6 anos ele é consagrado rei, é ungido rei de Israel. Mas com 12 anos esse cara aqui se torna rei de Israel. Você tem noção da grandeza do que é isso? Rei de Israel, sucessor de um rei de Israel, rei do povo de Deus. Teve o reinado mais longo de todos os reis, 55 anos. Ele teve o privilégio de Deus falar diretamente com ele, alertando do perigo que ele estava, da sua vida louca que estava vivendo. Mas sabe o que ele fez? Com todos esses benefícios que Deus lhe deu, de ser filho de um rei maravilhoso, de ter sido rei aos 12 anos, de ter o privilégio de ser rei do povo de Deus, rei de Israel, de ter nascido numa família legal, ele misturou tudo isso, ele usou tudo isso para o pecado. Ele usou todos os privilégios e os benefícios que tinha e que Deus lhe deu, e fez isso para pecar. Usou tudo. A influência que Deus havia lhe dado, o poder que Deus havia lhe dado para pecar contra Deus. E eu pergunto para você, meu amado, o que você tem feito com os benefícios que Deus tem te dado? O que você tem feito com o privilégio de ter a palavra de Deus aí na sua mão? Você liga,
Você, um clique, você carrega no bolso agora, você não precisa nem carregar mais Bíblia, embora eu ache interessante que você carregue a sua, ande com a sua Bíblia, mas você pode ligar o celular e ter a palavra de Deus aí ao seu alcance. O que você tem feito com o privilégio de ter a palavra de Deus assim na sua mão? O que você tem feito com o privilégio de ter uma célula para participar? De ter um grupo para que você possa ter relacionamento, comunhão, amizade? De ter um CCM na qual você pode se capacitar, se aprofundar na palavra de Deus? Você tem desprezado tudo isso? O que você tem feito com o privilégio de ter uma igreja para congregar? Porque muita gente não pode, gostaria, mas não pode. Porque muita gente por aí, tem muita gente desejoso de ter uma célula para ter um grupo de amigos para ler a palavra de Deus e não pode. Tem pessoas por aí que não tem sequer a palavra de Deus porque não pode ter. Não pode nem sequer abrir a palavra de Deus. É apedrejado, senão decapitado. E nós temos privilégios assim de ter uma palavra, nós temos privilégio de ter uma igreja, nós temos privilégio de ter uma célula na qual você pode ir, se relacionar, estudar a palavra de Deus, se abrir. E a gente tem desprezado o privilégio que Deus tem nos dado de ter um CCM para se aprofundar no estudo da palavra de Deus. O que você tem feito com o privilégio de ter educação, de ter tido a oportunidade de ser educado, de ter estudo, de ter sido se formar, de ter um carro. O que você tem feito com o privilégio de ter um carro? Porque muita gente não tem. Sabe, Deus tem nos dado tantas coisas, meus amados. O que você tem feito com o privilégio de ter uma igreja e um lugar para cultuar a Deus? O que você tem feito com o privilégio de poder ter saúde, de enxergar para ler a palavra de Deus? O que você tem feito com o privilégio de ter uma faculdade, de ser formado em alguma área, de nível superior ou não, de ter tido condições de estudar? O que você tem feito com o privilégio de ter um emprego? Porque tem muita gente desesperada atrás e não tem. O que você tem feito com o emprego que Deus te deu? O que você tem feito com o privilégio de ter no final do mês salário e condições de se sustentar, porque Deus está te sustentando? O que você tem feito com o privilégio de ter recursos que Deus está te dando? Desprezando a Deus? Sabe, meu amado, a gente tem recebido tanta coisa de Deus. Tanta coisa de Deus. Será que você não tem jogado tudo isso fora e não tem transformado tudo isso a seu favor e não a favor do reino de Deus? Deus tem te dado um grupo de irmãos, uma célula na qual você pode se relacionar, e você talvez tenha jogado fora para viver sozinho, isolado, sem prestação de contas, para estar em lugares que Deus desaprova, porque nós lemos lá que tem coisas que Deus desaprova, tem coisas que Deus não aprova. Por favor, coloca isso na tua cabeça, tem coisas que Deus não aprova. O que você tem feito com o privilégio de ter um dia assim especial para se dedicar ao Senhor? Ontem eu falei com os líderes aqui que é assim a desculpa mais horrível e mais... Eu não sei como que Deus vê isso, porque eu não sei como que Deus vê isso, porque Ele deixou assim um dia especial para que a gente possa se dedicar. Não que esse é o dia, mas é todos os dias. Mas tem um dia que Deus diz, esse aqui é o dia em que o meu povo vai me buscar. É um dia reservado. Aí você pega o seu dia e diz, não, esse aqui é o meu dia de descanso. Não é o seu dia de descanso, meu querido, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Você está roubando até o dia do Senhor. Não, domingo é o meu dia de descanso. A palavra de Deus diz que domingo é o dia do Senhor. É o dia de nós nos dedicarmos e consagrarmos completamente a Ele. E a gente vai se dando a outras paixões, como a gente falou ontem também. Eu vou trazer uma palavra a respeito disso para toda a igreja. O que você tem feito com o privilégio de ter assim um dia para se dedicar completamente ao Senhor? Sabe o que o Manefesto fez? Pegou todos os privilégios que Deus havia lhe dado, processou tudo e transformou em pecado. Tudo que Deus havia lhe dado. Uma família, um reino que não era de uma nação pagã, era do povo de Israel, e é privilégio. Quando você fala assim, o rei de Israel, o primeiro-ministro de Israel, o mundo fica de olho aberto.
Porque é privilégio ser primeiro-ministro, é privilégio ser rei de Israel. Era coisa tremenda, era algo assim que o povo ansiava. O cara tem o privilégio de ser rei de Israel. Deus dá a ele poder, Deus dá a ele autoridade, Deus concede a ele um reinado, Deus concede a ele bens, Deus concede a ele riqueza, Deus vai concedendo privilégios. Ele pega tudo isso e transforma em pecado e injúria contra Deus. Transforma tudo isso em pecado. Transforma tudo isso em injúria, pega todos os privilégios e transforma em ofensa contra Deus. E muita gente tem feito isso. Pior ainda, Manassés lidera o povo contra Deus, para se afastar de Deus. Ele usa toda a sua influência, porque Deus dá a ele influência, para levar o povo para distante de Deus. Irmão, toma cuidado, porque a gente é influente de uma forma ou de outra. Você é influente, ou para mal ou para bem, você é influente. Talvez você diga, eu não tenho influência nenhuma. Tem pessoas indo embora por sua causa, ou tem pessoas chegando por sua causa. Então você tem influência, de forma ou de outra você tem influência. Em certas instâncias você tem influência. Guardado as devidas proporções, você tem influência. Então o que você está fazendo com a influência que Deus está te dando? Tem muita gente assim, meu amado. O pior é que Manassés faz isso. Ele lidera o povo para pecar contra Deus. Meu irmão, presta atenção. Todo mundo lidera de alguma maneira. Todo mundo exerce influência sobre alguém de alguma maneira, para bem ou para mal. Toma cuidado com isso. Porque uma palavra sua pode influenciar pessoas a abandonarem Deus. Ou uma palavra sua pode influenciar pessoas a buscarem a Deus. Então toma cuidado, porque de forma ou de outra, para bem ou para mal, a gente exerce influência sobre pessoas. Sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre os seus parentes ou sobre a pessoa que você colocou no danado do cartão aqui. Você exerce influência. Então toma cuidado. O que as pessoas têm imitado em você. O que as pessoas têm visto em você. Como é que você tem influenciado para bem, para mal? Que tipo de pessoa você é? Daquelas que quando chega, as pessoas dizem, chegou o problema, Porque tem gente que é assim. Que tipo de pessoa você é? Daquelas que quando você chega, alguém diz, caramba, chegou o problema, Ih, rapaz, chegou a confusão. Cala, nem vamos falar nada, porque se a gente abrir a boca vai gerar contenda. Que tipo de pessoa você é? Daquelas que quando chega as pessoas se alegram, que o ambiente se ilumina, ou daquelas que quando chega as pessoas dizem, chegou a mentira em pessoa, chegou a contenda em pessoa, olha lá, chegou o espírito contrário. A gente exerce influência, meu irmão, até com a nossa presença, sem falar nada. A gente vai exercendo influência. Sabe o grande pecado de Manassés? Ele usou a influência que tinha para desviar as pessoas da presença de Deus. Fez o povo se prostituir contra Deus, liderou o povo para adorar Baal, construiu altares a Baal, pegou uma imagem de Baal, coloca dentro do templo do Senhor e leva o povo a fazer loucuras, porque ele era influente, ele era rei de Israel, rei de Judá, ele tinha autoridade, ou para ajudar o povo a buscar a Deus, ou para desviar o povo, e ele usa a sua influência para fazer com que o povo se afaste, se prostituam contra Deus. Profanou a casa de Deus, introduziu ídolos abomináveis na casa de Deus, se tornou feiticeiro, chegou ao ponto abominável de consagração a Satanás, de tal maneira que queimou seus filhos em consagração a Satanás. Isso é loucura. Queimou seus filhos em adoração a Moloque, queimou seus filhos, consagrou seus filhos aos demônios. Tem uma história, a história conta aí que o Pablo Escobar é assim, o maior, Você que assiste aí o Narcos, eu nunca nem vi, Mas talvez você já tenha visto alguma coisa do narco lá. O maior traficante do mundo, O cara queimava dinheiro. Não tinha. Tem uma história que eu estava vendo, o filho dele escreveu um livro, que para aquecer a filha num dia de frio, ele queimou $200 mil. Porque estava frio e não tinha nada, e estava se escondendo, não tinha o que queimar. Tinha dinheiro que apodrecia. Só em dinheiro apodrecido, diz que ele perdia em torno de 1 bilhão por ano. 1 bilhão. Guardava, apodrecia, porque não tinha de onde guardar dinheiro. Era barracões de dinheiro. O maior traficante do mundo, ele ganhava 2 bilhões por semana. Mas conta a história que ele deu a vida para salvar a sua filha. Um maluco desse, um traficante desse, que deve ter destruído muitas famílias, traficante de droga. E vem esse aqui e queima os próprios filhos.
Olha a loucura. Vem esse aqui que a gente diz, que é isso, gente? Que Manassés é esse? Queimar os próprios filhos. Queimou os próprios filhos para Baal. A que nível, né, a pessoa vai chegando de distanciamento de Deus, e Manassés sacrifica os seus próprios filhos. O que você tem feito com os benefícios que Deus tem te dado, meu amado? O que você tem feito com os benefícios que você tem te dado? É claro que esse nível de loucura, eu estou aqui apenas tentando mostrar para você a que nível a pessoa chega. Pelo amor de Deus, né? É um nível profundo de maldade, de afastamento de Deus. Mas o que você tem feito com o privilégio de tudo aquilo que Deus tem te dado? Mas é preciso deixar claro, meu amado, que às vezes nós, né, pensamos que a pessoa faz e Deus vira as costas, ele não olha e fica impune e fica por isso mesmo. Mas quando Manassés vai fazendo isso, a palavra de Deus diz que Deus o quê? Fica irado com ele. Deus se ira com Manassés. Manassés provoca a ira de Deus. E Deus vai dando chance, a paciência, o amor, a graça de Deus vai dando chance. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo, porque Ele quer que todos se salvem. E Ele vai falando: Manassés, por favor, para com essa loucura, volta para mim, faz com que esse povo me adore, destrói esses altares. E Deus vai falando com ele, e diz lá o texto que ele não deu atenção, nem ele nem o povo. Então a mão de Deus pesa. Porque a mão de Deus uma hora pesa. Não se engane, o nosso pecado, a nossa loucura de viver do jeito que a gente quer, uma hora Deus pesa. Não se engane, porque é nosso pensamento de viver na loucura, de viver do jeito que a gente quer, sem dar satisfação a Deus, sem prestar conta, na busca de todo tipo de prazer carnal, repleto de mentira, de engano, de corrupção. Isso gera a ira de Deus e o juízo de Deus. Não se engana. Deus é longânimo e Ele tem paciência, e Ele vai esperando e vai dizendo: por favor, para, volta. Mais uma hora a ira de Deus se acende. E foi o que aconteceu. Deus tem paciência, então Ele vai até o seu limite. Então Ele manda falar, né, para Manassés se desviar daquele caminho, para o povo voltar para Ele, se arrepender do seu pecado. Mas isso não aconteceu, então Deus vai lá na sua ira e pesa a mão. O que Deus faz então? Manda lá o rei da Síria, né, dos caldeus, dos babilônicos, e leva o povo, mata muita gente, leva Manassés cativo, leva ele arrastado para a Babilônia com um gancho no nariz, como se fosse um animal. E a lição que nós temos de Deus para nós hoje é: o pecado não compensa, nenhuma forma de pecado compensa. Não compensa. Mas quando esse homem está lá na Babilônia, que hoje é o atual Iraque, depois de ter feito essas loucuras todas que fez, lá no calabouço, olha o que o versículo 13 diz. Por favor, vamos ler aí. Vamos reler aí. Versículo 13. Agora ele está lá preso. Deus pesou a mão. Deus, né, na sua ira, vai lá e Manassés agora está preso no calabouço, lá no Iraque, na Babilônia. Quando ele orou, ele quem? Manassés. Quando ele orou, olha o que acontece quando, né, esse nível de pessoa clama a Deus e se arrepende. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta para Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Deus ouviu e atendeu. Ouvir é responder. Quando ele ora lá, diz assim: Senhor, eu sei que eu vivi uma vida louca até agora. Fiz coisas que... quem mais faria um negócio desse? E arrependido ele diz: por favor, me perdoe. Deus diz: maravilha, tudo ok. Assim, ok. Fala sério, né, irmão? Quando a gente olha essa história, dá vontade de ir lá e matar o próprio Manassés com as mãos. Estrangular ele. Fala: cara... Aí ele vai lá no calabouço, se arrepende de tudo que fez, ora a Deus, e diz o texto aqui que Deus ouviu e atendeu o seu pedido. Fala sério se isso não é extraordinário. Fala sério se isso não é extraordinário. Meu querido, como é que você diz que Deus não te ouve? Como é que você diz que Deus não te ouve? Que Deus não está respondendo a sua oração? Mães que pedem pelos seus filhos, esposas que pedem pelos seus maridos, maridos que pedem pelas suas esposas, filhos que estão pedindo pelos pais. Se Deus ouve um cara como esse, como é que Ele não te ouve?
Como é que você tem, né, a coragem de dizer Deus não me ouve? Se ele ouve Manassés, se ele ouve Manassés e atende o pedido de Manassés, como é que você está dizendo assim, Deus não me ouve? Se Deus ouve um homem desse, é claro que Ele nos ouve e Ele nos atende. Isso aqui é tremendo demais, isso aqui é lindo demais. O amor de Deus pelo ser humano, meu amado, por mim e por você. Não importa o que você fez, não importa a distância que você andou, não importa o tamanho do seu pecado. Quando a gente se arrepende e clama, Deus diz, maravilha, eu estou te entendendo, vem cá. Isso aqui é tremendo. Deus está querendo, esperando esse momento de cada um de nós, um momento de arrependimento, um momento de voltar e dizer, Senhor, me perdoe pelo caminho que eu andei, me ajuda, eu preciso do Senhor, preciso do teu socorro, da tua salvação, eu estou perecendo e preciso do Senhor, e arrependido nós clamamos a Ele. Essa palavra aqui, meu amado, essa mensagem, não é para falar da maldade de Manassés, é para falar da graça e do tamanho do amor de Deus. Não é para falar Manassés era ruim, não. Tanto faz se Manassés era ruim ou não. É para mostrar do poder, da graça e do amor de Deus por nós, por mim e por você. Porque a gente olha para Manassés e acha que é melhor do que ele, é ou não é? Porque a gente se avalia no nosso próprio parâmetro e diz assim, eu sou melhor do que Manassés. E Deus está dizendo, se você tiver oportunidade, você faz igual ele. Hoje a gente estava conversando, almoçando, e alguém falou assim, eu não sei como que alguém faz uma loucura dessa com tanto dinheiro. Eu falei, pega dinheiro. E você vai ver o que você é capaz de fazer. Talvez não. Nem sei com quem estava falando, acho que hoje. Foi hoje. Foi hoje, né? A gente estava lá no Ricardo almoçando. E estava falando desses jogadores aí que ganham milhões e tal. E fica meio maluco assim. Aí eu não faria isso. Pega lá. 1 milhão por semana. Aí vamos ver se você faz ou não. Talvez o coração não esteja totalmente de Deus. E a gente começa a fazer loucura. Meu irmão. Mas essa palavra aqui ela é tremenda, porque quando Manassés se arrepende, então isso aqui não é uma história de maldade do homem, é uma história da graça, do tamanho, de um Deus extraordinário, de um Deus que faz coisas que a gente não entende, que nos ama, enquanto nós ainda somos pecadores, enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos ama. Ele está amando Manassés igual ama você e a mim. Manassés cometendo toda aquela loucura, sacrificando os filhos na fogueira para Baal, e Deus está amando ele. E dizendo assim, por favor, se você se voltar para mim, pedir socorro, em arrependimento, eu vou te atender. Que amor tremendo é esse? Nos ama tanto que deu seu próprio filho, né, em troca do meu lugar e do seu lugar. Já pensou? Deus nos ama tanto que deu seu filho em meu lugar e no seu lugar. Não dá para imaginar que esse Deus ouve um homem como esse, mas ouve. A gente vê gente tão ruim, tão desgraçada e mal, que a gente diz, tomara que vá para o inferno. E Deus diz, tomara que ele se arrependa e volte para mim. Tomara que ele se arrependa, que se arrependa e eu vou ouvir a sua oração, e eu vou mudar a sua vida e vou salvá-lo. Meu irmão, Deus, né, quer fazer algo extraordinário em nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse é o Deus que nós servimos, o Deus de uma graça infinita, o Deus de um favor assim merecido. Nada do que nós temos de Deus é fruto de merecimento nosso, nada. Tudo é pela graça dele. Nada do que nós temos é fruto de nenhum tipo de merecimento nosso, porque nós não merecemos. É fruto do amor e da graça pura de Deus. Pura de Deus. Mas o que fez a diferença aqui na história de Manassés, talvez você não tenha entendido, está lá no versículo 12. Né? Está lá no versículo 12, isso aqui fez toda a diferença. Porque diz lá, na sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e se humilhou diante do Deus dos seus antepassados. Na sua angústia ele lembrou, o meu pai servia a esse Deus maravilhoso, e ele agora busca a Deus e se humilha diante de Deus. Olha essa expressão, humilhou-se diante de Deus. Tem gente que diz, nada muda na minha vida, nada muda na minha história, eu não consigo mudar, eu não consigo reverter isso, eu não consigo, o meu caráter é assim e tal e tal. Mas diz aqui que esse homem se humilhou na presença de Deus. Se humilhou na presença de Deus. Você já chorou diante de Deus? Já se humilhou na presença de Deus pedindo perdão pelo seu pecado, pela loucura que a gente tem cometido? Tudo mudou na vida de Manassés quando ele reconheceu o seu pecado e arrependido agora ele chora, se humilha, se coloca diante de Deus. Então Deus o ouve e transforma a sua vida, porque Deus não rejeita um coração quebrantado.
Deus não rejeita um coração quebrantado. Sabe, Manassés não ficou aqui justificando o seu erro. Eu não tinha outra oportunidade, eu não tive outra chance, foi o que eu fiz isso por isso. Não, ele não justificou, simplesmente ele se arrependeu e pediu perdão. Ele disse: Senhor, agora eu preciso do Senhor. Agora eu preciso do Senhor. E ele buscou ao Senhor. Quantas vezes você tem chorado e se humilhado diante de Deus? Porque muitas vezes, meu irmão, a gente comete assim um pecado e a gente fica com o nariz empinado, a gente não se quebranta, a gente não se coloca, o nosso coração está dividido, né, entre Deus e tantas outras paixões, então a gente não se coloca na presença de Deus, a gente não clama pela sua misericórdia, a gente acha que está tudo bem, que Deus vai esquecer, né? Daqui a pouco passa, a ira de Deus daqui a pouco vai passar e tudo vai ficar bem. Mas precisamos nos humilhar diante de Deus. Quando nos arrependemos do nosso pecado, de toda a loucura que temos cometido diante de Deus, distante da presença de Deus, precisamos nos arrepender, voltar para Deus e nos humilhar na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso do Senhor. Manassés buscou o Senhor. Ele que antes estava invocando os astros, os espíritas, os feiticeiros, agora ele está buscando o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso. Não está se apegando nem à sua própria posição de rei. Não está, agora ele está buscando ao Deus de Israel. E tem mais, no versículo 15 diz que quando ele faz isso, Deus o traz de volta, restaura agora o reinado dele, ele volta a reinar, volta para Jerusalém, volta para Judá. Quando ele chega ali, ele diz assim: gente, cometemos uma loucura, vamos fazer aqui uma faxina. Primeiro na vida dele, então ele muda, ele tira tudo aquilo que não pertence a Deus, da sua vida, do seu coração, e ele vai junto ao povo e diz: vamos lá para o templo, sabe aquele Deus ídolo que nós colocamos lá, vamos tirar de lá. E ele faz aqui uma limpeza, ele diz lá o texto no versículo 15, que ele faz lá uma limpeza, ele tira do templo os ídolos, as imagens que havia colocado ali, os altares que havia feito, e joga tudo fora da cidade. Ele diz: agora nós vamos adorar a Deus. E ele reconduz o povo para a presença de Deus. Você já jogou tudo aquilo que te afasta de Deus fora? Aquele pecadinho habitual, aquele ídolo que você cultua, o orgulho, a mágoa, a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, essas coisas tudo que te afasta de Deus e que nos afasta de Deus. Que a gente vai cultivando como ídolo, mas que na verdade nos afastam de Deus. Tem que ser jogado fora. Porque arrependimento implica em mudança, em limpeza. Eu fazia isso, não faço mais, agora eu tiro. E mais, Manassés, quando ele faz isso, agora ele precisa preencher, porque agora ele tirou tudo, agora ele precisa preencher-se de quem? De Deus. E agora ele vai buscar a Deus, ele vai se preencher de Deus. O vazio que ficou agora precisa ser preenchido com a adoração. O vazio que ficou agora precisa ser preenchido com a palavra de Deus, com a célula, na igreja, no culto de domingo à noite, no CCM. Agora ele vai se preenchendo de Deus, porque ele tirou tudo aquilo que afastava ele de Deus. Toda a amargura, todo o ressentimento, toda a mágoa, né, todo o pecado habitual, toda a falta de perdão. Ele joga tudo fora. E agora ele preenche tudo isso com quem? Com Deus. Tudo que se refere a Deus. Meu amado, tem atitudes que são chaves para a nossa transformação. Para que a salvação chegue, para que a graça de Deus se manifeste, tem atitudes que precisam ser tomadas. E Deus se alegra com um coração assim contrito, humilde e que busca a Ele. E Ele não rejeita. Nenhum louco desse de Manassés. Nenhum como Manassés. Outro dia alguém perguntou: e se o Hitler tivesse se arrependido e pedido perdão? Estava no céu, rindo lá com os anjos. Ai, gente, Deus é tremendo demais. Deus é tremendo demais. Meu amado, Deus quer assim um quebrantamento do nosso coração. Deus quer trazer você de volta à comunhão com Ele, de volta a um relacionamento de pai e filho. Não importa o que você tem feito, não importa o pecado que você tem praticado, o que Ele quer é: arrependa-se, peça perdão e volte-se para mim. Arrependa-se, peça perdão e volte-se para mim. E quando isso acontece, Deus restaura todas as coisas. Ele restaura o reino, Ele restaura o reinado, Ele restaura tudo. Tudo vai sendo restaurado.
O que a Bíblia nos ensina é que se teve jeito para esse cara aqui, tem jeito para mim e para você. Então, por favor, não diga assim, não tem jeito, eu já fiz tanta coisa errada, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Se teve jeito para um cara como Manassés, tem jeito para nós, tem jeito para você. Tudo depende de você, mas tem jeito. Para nós e para qualquer um. E eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Por favor, entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Dizendo assim, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, da tua salvação. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. E talvez você esteja nessa noite aqui dizendo assim, eu preciso ter um encontro com Deus. Eu já fiz tanta coisa errada e tanto pecado, e eu preciso confessar e voltar para Deus. E Deus está dizendo assim, por favor, faça isso, porque eu estou aqui só esperando para te responder, assim como eu respondi em Manassés. Não importa. Não importa, não importa, não importa. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você fez, por favor. Não é o tamanho do seu pecado, se é pequeno ou se é grande, Deus está te esperando. Deus está te esperando. Eu quero que você faça uma oração comigo aqui. Talvez você nunca fez uma oração de entrega para Jesus. Então, enquanto todos estão de cabeça baixa, você pode repetir essa oração comigo, assim, dizendo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que preciso do Senhor como Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor e peço em nome de Jesus, entra no meu coração, perdoe a minha culpa e me salve, em nome de Jesus. Amém, amém.